Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa investigação sobre o que podemos chamar de o mito da testosterona. Nós vamos desconstruir um dos maiores, se não o maior mito biológico sobre a tomada de decisão humana. É aquela ideia super caricata, enraizada nos manuais de economia e na cultura de Wall Street, sabe? A ideia de que escolhas financeiras ousadas ou atitudes de alto risco são guiadas puramente pela biologia. Bom, chegou a hora de olhar para os dados mais recentes para ver o que a ciência realmente tem a dizer sobre isso. E a grande pergunta que guia toda essa nossa análise é bem direta. Será que o risco humano é mesmo só uma questão hormonal? Porque, olha, durante muito tempo a sociedade simplesmente assumiu que a testosterona é aquele motor definitivo, a explicação final por trás de escolhas extremas. A gente meio que aceitou de forma automática a premissa de que mercados voláteis e decisões impetuosas estão ligados a picos hormonais. Mas será que isso se sustenta quando a gente coloca tudo sob o microscópio? Claro que toda essa suposição não surgiu do nada. Ela nasceu de um contraste bem simples e muito documentado na literatura comportamental. Em média, estatisticamente falando, indivíduos do sexo masculino tendem a ser menos avessos ao risco do que os do sexo feminino. E foi justamente essa diferença mensurável que deu origem àquela teoria clássica, a teoria de que a testosterona, por estar presente em níveis bem diferentes dependendo do sexo biológico, seria a explicação mágica para essa lacuna comportamental. Mas antes de avançar, vale muito a pena dar um passo atrás e definir o que é exatamente essa tal de aversão ao risco. Em termos simples, é a nossa tendência de preferir opções com resultados mais seguros e previsíveis, em vez de escolher alternativas super arriscadas, mesmo que elas tragam recompensas maiores. É basicamente aquela métrica invisível que dita tudo, desde onde a gente investe nosso dinheiro até a forma como nos comportamos no trânsito. É exatamente isso que a neuroeconomia tenta medir. E para medir isso do jeito certo e definitivo, a ciência precisou de dados em grande escala. Estamos falando de 17.340 participantes. Esse é um número absolutamente massivo. Ele representa o total de pessoas combinadas uma nova e revolucionária meta-análise que juntou nada menos que 52 estudos diferentes. A gente está lidando aqui com a avaliação quantitativa mais abrangente já feita sobre esse tema na história. Uma base de dados desse tamanho não deixa o menor espaço para achismos. E para chegar nessa amostra tão robusta e impecável, a equipe de pesquisa não pegou qualquer dado, não. Eles aplicaram um funil de filtragem extremamente rigoroso. Centenas e centenas de registros passaram por um processo de triagem exaustivo para remover duplicações, falhas e metodologias questionáveis. O objetivo de toda essa peneira visual, que é até complexa de acompanhar, foi extrair única e exclusivamente a evidência científica mais pura e confiável possível para testar essa conexão hormonal. E é aqui que chegamos na grande reviravolta dessa investigação. Olha só esse número, menos 0,0021. Esse é o resultado final da relação matemática entre testosterona e a tomada de risco. Basicamente, é um efeito nulo, assustadoramente nulo. Em termos práticos, isso significa que não existe nenhuma ligação confiável, nenhuma regra geral entre o hormônio e o risco humano. Aquele mito gigante simplesmente desmorona aqui. E quando a gente compila todos esses anos de literatura científica lado a lado, a verdadeira história fica impossível de ignorar. Reparando bem lá no finalzinho dos dados, a agregação geral de todos os estudos cai perfeitamente, quase que milimetricamente em cima da linha do zero. Essa é a prova visual e definitiva de que no panorama geral o efeito se anula por completo, indicando uma total e absoluta falta de associação biológica universal. Claro que o lado mais cético da comunidade vai se perguntar: espera aí, será que os pesquisadores não estão simplesmente escondendo na gaveta os estudos que não deram em nada? Bom, é aí que a estatística entra de novo como o álibi perfeito. A análise aprofundada atesta com todas as letras que não existe viés de publicação ocultando estudos. A ausência de relação entre o hormônio e o nosso comportamento é 100% genuína, não é só um truque de amostragem. Então fica a grande dúvida. Por que o histórico da ciência sobre isso foi tão confuso e contraditório por tantas décadas? O grande culpado é a metodologia. Acontece que risco não se mede de um jeito só. Um estudo pode avaliar a impulsividade estourando um balão digital numa tela. Outro pode focar em como a pessoa aprende lidando com perdas e ganhos em jogos ou até calculando loterias. Tratar todos esses processos mentais totalmente distintos, como se fossem uma coisa só, cria uma bagunça histórica na ciência.
E a dispersão dos dados vira um verdadeiro caos quando a gente olha para a forma como as medições eram feitas. Por exemplo, usar o comprimento dos dedos da mão como indicador de testosterona gera resultados absurdamente espalhados se a gente comparar com um teste de sangue real. E as conclusões mudam da água para o vinho dependendo do teste econômico que a pessoa está resolvendo. É literalmente a clássica situação de querer comparar maçãs com laranjas e esperar que dê o mesmo resultado. Agora, ao isolar de forma muito metódica cada um desses testes, os pesquisadores encontraram apenas uma anomalia no meio de todo esse mar de dados. Tarefas que eram puramente baseadas em matemática de loterias mostraram uma associação positiva bem modesta. E o resto inteiro? Nada. Zero. O ponto crucial aqui é o seguinte: se existe algum efeito endócrino na forma como lidamos com a incerteza, esse efeito definitivamente não é uma regra da natureza humana. Ele é incrivelmente estreito e restrito. Tem também um alerta seríssimo sobre a validade de uma boa parte dessas pesquisas do passado. Por muito tempo, cientistas tentaram adivinhar o nível de testosterona de alguém medindo a proporção entre os dedos da mão, uma técnica famosa. Só que os dados provam que isso não bate de jeito nenhum com testes diretos e rigorosos. Confiar no tamanho dos dedos para prever apetite ao risco econômico é quase o equivalente científico de tentar ler as linhas da mão de alguém. E agora a gente chega num ponto que destrói mais uma suposição gigantesca dessa área. O sexo biológico simplesmente não modera a ligação entre testosterona e risco. Por décadas inteiras, assumiu-se que o hormônio era o grande regulador comportamental que separava homens e mulheres. Mas, mais uma vez, os dados são teimosos e provam que a correlação não é mais forte no grupo masculino do que no feminino. Toda aquela narrativa focada unicamente no sexo cai por terra aqui. Quando observamos as estimativas para homens e mulheres lado a lado, elas formam distribuições que praticamente se sobrepõem por completo. Elas são quase idênticas. Isso elimina de vez aquela ideia tentadora de que fatores hormonais isolados seriam a chave mágica para entender o motivo das médias da nossa sociedade variarem tanto. Se a resposta definitiva não está na biologia, ela obrigatoriamente tem que estar em outro lugar. E é exatamente para esse outro lugar que a ciência moderna aponta hoje, adotando o que chamamos de matriz biopsicossocial. Nessa visão mais atualizada, a gente aceita que a ousadia não brota de uma única molécula passeando pelo nosso corpo. Na verdade, o risco é um coquetel complexo. Ele surge de uma interação constante e dinâmica entre o que a situação exige no momento, a lógica por trás dos processos cognitivos e, claro, o contexto à nossa volta. Afinal de contas, se a biologia pura não explica o comportamento, o que sobra? O peso esmagador das forças socioculturais. Estamos falando de fatores profundos como a socialização contínua desde a infância, a pressão gigantesca das normas de gênero, os caminhos educacionais diferentes e as estruturas de oportunidade que a sociedade oferece. São essas forças gigantes e muitas vezes invisíveis que dão a resposta real sobre como tomamos riscos na vida. O que nos traz, no fim das contas, a uma reflexão que muda a nossa perspectiva. Serão os nossos ambientes sociais e culturais os verdadeiros arquitetos das nossas escolhas mais ousadas e não a nossa biologia? Desmontar esse mito da testosterona deixa muito claro o quão fascinante e complexo é o comportamento humano. Para entender de verdade as decisões que tomamos, a gente precisa parar de procurar respostas fáceis em moléculas isoladas e olhar muito mais para o mundo complexo que nós mesmos construímos. Fica aí a reflexão.